dia, muito bem-vindos ao Mural da Manhã, o nosso programa de entrevistas nacionais, locais e internacionais. E para o programa de hoje, nós temos uma convidada especial para entrevistar aqui comigo. É a nossa nova colunista da coluna de cinema, 15 Minutos de Cinema, que estreou hoje no JTT, Marina Argenta, que é produtora cultural, organizadora do Festival Lanterna Mágica, mestranda em cinema pela UFSC e que vai entrevistar aqui comigo Edu Felistock. Bem-vinda, Marina. Oi, Sofia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Edu, muito bem-vindo ao Mural da Manhã e ao Portal Desacato. Muito feliz de te receber aqui nessa manhã. Muito bom dia a todas. Marina, está estreando hoje, né, Marina? A Sofia. Eu estava ouvindo também a Lumen, que foi muito legal, tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar também um pouquinho, né? Mas antes de começar a falar com vocês, eu gostaria de marcar aqui que a gente perdeu, né, o nosso querido, maravilhoso Cacá Diegues, né? Meu grande amigo, fez grandes filmes, Chica da Silva, Tieta da Grécia, Deus é Brasileiro, Bye Bye Brasil, né? Um colega e tanto que eu tive assim a chance de dividir o júri com ele em vários festivais. Acho que o mais recente foi o de Gramado. Agora ficou um pouquinho assim, um chorinho assim, porque ele era uma pessoa incrível e eu estou aqui homenageando, dedicando esse bate-papo a ele. Ótimo, fica a homenagem desse programa a ele. Edu, quero te apresentar aqui para a audiência. O Edu é cinematográfico, diretor cinematográfico, roteirista, diretor de fotografia, montador e produtor, é natural de São Paulo, começou sua carreira nos anos 80 com a fotografia, depois se envolveu em todas as áreas do universo audiovisual, trabalhou em diversas produções, tanto no cinema como na TV, com participação. Acumulou diversos prêmios nas suas produções para o cinema, na Mostra Internacional de São Paulo, Festival Brasil de Los Angeles, na Sundance, no CinePE, entre elas os longas de ficção como Soluços e Soluções, 400 contra 1, Inversão, Insubordinados, Hector, Touro, Cano, Cerrado, Amado, a série de TV Bipolar e os documentários Mazarop, Bade e Buscando Buscers. Foi jurado também de importantes festivais brasileiros, da cidade de Gramado, de Atibaia, entre outras. Não vai dar para falar aqui de toda a filmografia do Edu, porque é longuíssima. E hoje a gente vai tratar especificamente, mas não só, do seu filme, porque ele se prepara agora para o lançamento da sequência do documentário Cracolândia, de 2020. Para começar, Edu, eu gostaria de te perguntar o que mudou de lá para cá na Cracolândia. Muito bem, esse é o grande tema, é a premissa do filme 2, do documentário que termina, começa quando o filme 1 termina, praticamente 5 anos atrás. Lembrando que o filme Cracolândia 1, que já está disponível, já teve estreia, está no Google, no Now, no Look, Vivo, está tudo lá. Ele começou a ser filmado em 2015, ou seja, nós estamos aí com 10 anos, desde a produção, né? Aí passamos um período de pesquisa enorme, né? Para chegar a filmar. Eu realmente frequentei a Cracolândia como um observador, né? Para poder entender onde era o problema, o que acontecia ali exatamente, e não ficar só ouvindo os especialistas, né? É uma barra, né? Porque, não, claro, obviamente que eu não usei droga nenhuma, mas aquele ambiente é um ambiente muito down. Me lembrou na época, né? Fiquei 1 ano e meio lá, me lembrou muito quando eu cobria guerras, né? Malvinas, El Salvador, como repórter cinematográfico. É um ambiente de guerra. Esse novo, que a gente está trabalhando, a gente está bem no início, nós estamos desenvolvendo a pesquisa ainda, exatamente para entender que depois de tanto tempo, o que foi feito por essas pessoas daquele lugar, né? E a gente já está conseguindo algumas respostas, mas, infelizmente, tem péssimas notícias, né? Em termos de segurança pública, nada mudou, e combate às
o tráfico também, infelizmente, ainda parece que estamos, sim, vivendo num país narco-país, né? Ainda, sim, impera muito. Mas eu queria entender o que é feito. Enquanto isso, enquanto essa guerra travada toda, né, contra o crime organizado, contra todos esses problemas, o que está sendo feito com essas pessoas, né? Porque a gente precisa entender que é uma guerra, né, e também tem seus feridos, né? E aí o que é feito com esses feridos? Então o próximo filme vai ficar voltado à saúde pública, né? Uhum. Edu, nesse sentido que você está falando sobre o ponto de vista também, né, dessa parte 2 do filme, eu queria te perguntar também em relação à questão audiovisual mesmo, né? É claro que é um documentário, o documentário tem seus desafios jornalísticos também, um compromisso com a pesquisa do real, né, nessa cena, nesse recorte, mas também do ponto de vista enquanto obra audiovisual, assim, o que você pensa para esse segundo filme, de propostas, né, de fotografia, de equipe, como que está a equipe que está fazendo esse segundo filme também, para tentar trazer uma nova pesquisa, uma nova perspectiva, e qual que é o desafio da equipe também nesse momento para construir a obra, o que você acha que está de diferente também, enquanto pesquisa audiovisual também, né, como que é o teu trabalho nesse sentido, um documentário que me interessa bastante, afinal é uma situação específica e bem desafiadora de se filmar, né? Imagino que tenha muitos desafios nesse sentido também. Exato. Bom, a gente acaba pensando num filme, pesquisando outro filme, rodando outro filme, montando outro filme. Não tem jeito. Aí você vai revisar os seus conceitos, a sua premissa lá atrás, você vai falar, caramba, uau, como o filme escolhe. Mas nas obras documentais. Na de ficção você tem um maior controle, né? Sem dúvida, maior controle. Mas na de ficção é loucura, né? É aquela coisa assim, por exemplo, como fotógrafo que sou também, eu falo, puxa, eu queria fazer uma fotografia interessante, mas que não virasse uma perfumaria, né? Porque olha o assunto que nós estamos lidando, né? Isso. A ideia aqui não é ganhar prêmio de melhor fotografia, a ideia é expressar todo esse sentimento, essa angústia, né? Que nós estamos vivendo, né? Então, assim, a princípio, abandonar totalmente a linguagem jornalística do documentário fica complicado, porque, por exemplo, as cabeças falantes que me incomodam, me incomodam as cabeças falantes, mas chega um momento que você não tem outra forma. A pessoa quer falar contigo, tem um cargo elevado, uma agenda complicada, aí você tem que falar com ela 10 minutos, 15 minutos, aí não tem jeito, sair, andar, fazer uma fotografia, não tem condições. Então, senta que lá vem a história, ou seja, senta que nós vamos conversar, né? Então, a gente procura o tom fotográfico no final, no color grade de tudo, porque também é uma colcha de retalhos, de filmes, de material de arquivo, mas tem que ser uma colcha de retalhos que aquece, né? Ela pode ser um pouco assim esquisita na hora que você bate o olho, mas depois ela aquece, ou seja, ela funciona como uma colcha, né? Se é essa a finalidade, cobrir e aquecer, né? Então, nesse instante agora, a gente já tem a ideia da primeira sequência do filme, que, sem dúvida, é começar a filmar. Nós vamos fazer uma exibição exatamente para quem precisa falar sobre isso. Ex-dependentes e dependentes. Que legal. Não vai ser debate, né? A gente vai exibir o filme, porque para muitos ex-usuários e usuários, dependentes químicos, nem conhece esse filme. Agora, especialista, o pessoal do cinema, todo mundo já viu. O filme é premiado, a gente sabe disso, né? Foi premiado lá fora, muito bem aceito. Só que essas pessoas não, né? Então, assim, a gente teve a chance de ouvi-las no primeiro filme, mas agora a gente vai dar a oportunidade de microfone aberto para elas chegarem e falarem para a câmera assim, olha, falta isso para a gente, falta aquilo, isso que precisa, tal, e ninguém perguntou para a gente até agora. Isso é importante, né? Perfeito. Porque todo mundo me pergunta, você acha que a Cracolândia dá para ter um fim? Desculpa, não dá. Desculpa, friamente mesmo, não dá. Mas dá para fazer o quê? Dá para acolher essas pessoas.
né? Dá para cuidar delas. Aliás, a gente tem aí, né, mecanismo, política pública, exatamente para cuidar dessas pessoas. Esse problema, às vezes, até se elas querem ser cuidadas, entendeu? A gente precisa entender o momento que ela está ali da droga, se ela quer aquilo. Então, as assistentes sociais são realmente anjos, na minha opinião, né? Porque o trabalho delas de formiguinha é loucura. Elas não desistem da figura. Até que uma hora essa pessoa fala, tá bom, eu vou com vocês, né? Enfim, desculpa. Não, imagina, muito bom te ouvir. É uma questão de saúde pública, com certeza, e a câmera, né, e a possibilidade do primeiro documentário, não só de ouvir as cabeças falantes, mas de ter usos de imagens também, assim, de arquivo, do real, para quem nunca foi, é um cenário inimaginável, né, se a gente não tem essas... Então, assim, o compromisso das tuas imagens de trazer, de retratar esse cenário é profundo, é muito grande, muito para além do jornalismo, né, mas também de nos sensibilizar, que eu acho que é o papel do filme. Imagino que seja por isso que você faz isso enquanto cinema também, né, não, tem um potencial de sensibilização. Queria te perguntar, nesse sentido, como que você viu a repercussão do tema, porque é claro que o filme levou para muitos lugares, né, como que você acha que o público recebeu o primeiro e o que isso te provoca para o segundo, assim, também não só no que foi bem interpretado, né, no que você achou que... É uma delícia, né? Porque eu ainda tenho, aliás, Kaká e eu, a gente batia muito papo sobre isso, ele não fazia tantos documentários, mas a gente tem na nossa cabeça, né, que, sem dúvida, essa é a ferramenta que a gente tem, entende? Não sei se dá para ler. Nada, tá dando para ver. Essa máquina mata fascistas. Isso daqui pode ser uma ferramenta, uma máquina, né, que está escrito aqui, ou também uma arma, né? Então, usar o cinema como uma arma, eu acho, uau, complicadíssimo. Mas como ferramenta é legal, né? É muito legal. Opa, vamos lá. Então, assim, essa escola, Kaká, da gente, tem muitos documentaristas, é de seguinte, quando você está fazendo um documentário, você tem que ouvir a todos e todas. Não adianta, esquerda, direita, ré, para frente, para trás, de cima, de baixo, todo mundo tem que ouvir e propor um debate equilibrado de ideias para entender, né? Porque, às vezes, você vê no telejornalismo, que a gente compreende, que é um recorte ali daquele momento. Aí, uou, perdeu, já ficou na cabeça aquele recorte de 90 segundos e acabou. E no cinema a gente tem a oportunidade de falar, oi, pera, calma, vamos respirar e vamos falar sobre o assunto e navegar e ouvir a todos, né? E isso é complicado, porque se alguém começa a assistir o filme ou pega no meio, talvez ele pegue alguém de direita falando. Aí ele vai classificar o filme como direita e não quer ver mais e acabou. Eu falei, uou, peraí, dá para você voltar e assistir inteiro? Ou a mesma coisa que você assiste um pedaço do filme de esquerda com um discurso muito importante de esquerda ali, social, e a mesma coisa, falar, não, isso aqui é legal, maravilha. Então, assim, eu proponho não ver o filme como matéria jornalística, e sim como um filme, que precisa saber do começo, meio, fim, e ter as suas reflexões, porque a gente pegar na mão das pessoas e falar, vem cá, você já viu o filme, não é bem essa a ideia, é deixar livre para esse debate. E sim, tomamos porrada da direita, uau, né? Uau, mas eles nem ouviram o que estava sendo dito, e a esquerda também, muitos deles no recorte também bateu na gente pra caramba. Mas a gente já sabia que o tema é espinhoso. Uma coisa que eu sempre quis deixar claro, que esse problema, que são as cenas de uso de droga a céu aberto, é um problema mundial, gente, né? Países do primeiro mundo, vejam no filme também, todo mundo sabe que está no filme, não conseguiram acabar com as suas heroinalândias, cracolândias, cocainalândias ou outras lândias. Não conseguiram, eles controlaram. Por exemplo, se você vai em Skid Row em Los Angeles, cara, é uma loucura, gente. Skid Row são mais de 6 mil pessoas assim, vivendo numa situação... 6 mil, vamos falar, eu digo para você que é 8 vezes pior do que a Cracolândia de São Paulo. Que, na verdade, não existe mais uma Cracolândia de São Paulo, né? Agora são várias pequenas Cracolândias. E o que, de certa forma, dispersar, assim, é complicado, mas também
do ponto de vista de segurança pública, é mais fácil de controlar aquilo ali, né? Porque são pessoas que estão altamente fora do seu juízo natural, normal, né? Então, assim, esse debate, não adianta, você começou a falar sobre Cracolândia, já vem discussão e opiniões, né? Uma coisa é certa, é um problema de saúde pública, uma saúde mental, né? Saúde física, não é um problema de segurança pública que tem que entrar policiais e arrebentar tudo, porque eu filmei várias operações militares que eu falava, gente, o que está acontecendo aqui, né? Será que a polícia não tem um departamento de inteligência para entender quem são os traficantes lá e entrar e pegar os caras, tirar sem causar aquela loucura que eles estavam causando? E essa pergunta continua ainda. Eu falei, gente, por que isso? Felizmente, aí me convencem que quando separa, ok, fica mais fácil de controlar, né? Por exemplo, essa coisa de separar, eu não quero monopolizar muito aqui, que eu gostaria de ouvir mais as perguntas de vocês, essa coisa de separar, eu vi lá nos países da Europa, que eles terminam, por exemplo, tem a Praça Plate lá, que era uma coisa louca também, de heroína, de pico, enfim. Aí os caras resolveram como? Escondendo, né? Ninguém, do dia para a noite, para de usar heroína, assim, e coletivamente, assim, 2.000 pessoas pararam. E foi isso que aconteceu. De repente você está num dia, no outro dia a praça está vazia. Oi, todo mundo parou, foi para casa e começou uma vida nova. Não é assim. Eles criaram cápsulas de consumo de droga, para as pessoas para uso controlado. Isso é importante. O crack não tem nada que substitua, ele não tem nem overdose. Esse é o grande problema do crack. Mas as outras drogas, sim. Então o cara vai lá para se drogar, que ele precisa da dose diária. Só que ele vai lá assistido por assistentes sociais, médicos, ele pega a droga, o governo dá a droga para ele, ele ejeta, está no filme, e sai na boa. Só que para entrar lá, ele vai ter que ser revistado, precisa ver se ele está levando outro tipo de droga, se ele está usando arma, né? Então, tem um controle. E aí, eu agora tem uma polêmica do muro, eu fui correndo lá para ver esse negócio do muro. Que é isso? Auschwitz, que diabo que é isso aqui? É muro do Trump? Que diabo que é esse negócio, né? Eu fui lá ver. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas explosões, assim, mediáticas, né? Olha, e não é, chega lá, o que acontece? Existe um muro, existe uma lateral, e existe um acesso de entrar e sair aquelas pessoas normal. Só que para entrar lá, é como se fosse essa tal cápsula que eu falei, que está em Zurique, né? Você, para se drogar, você tem que ser revistado. Fala, vamos ver. Você tá legal, você não está com arma, não vai machucar ninguém, não está com excesso de droga? E os caras muito tijolos, né? Não está. Então entra. Aí ele sai a hora que quiser. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com muito sensacionalismo. Mas existe um controle, onde aquelas pessoas ficam ali de uma forma controladas e seguras, porque não é só a segurança dos lojistas, dos moradores, é a segurança deles também, porque no estado alterado de consciência, eles se matam. Eu já vi gente morrendo lá na minha frente, ficou 2, 3 dias jogado lá. Hoje não, hoje é até menor, antigamente era uma loucura, né? Então, assim, existe sim, essa loucura toda da polêmica, das discussões e das opiniões de um lado e do outro, né? O ideal é pensar junto para saber como atenuar esse problema, porque resolver não resolve. Edu, eu queria te perguntar justamente sobre esse sensacionalismo da mídia e como a mídia pauta a questão da Cracolândia. Eu coloquei Cracolândia notícias e uma que apareceu dessa semana agora do G1. Ameaças, vendas de drogas e sexo à luz do dia. Moradores denunciam formação de Cracolândia em área pacata de Copacabana. Como você pensa que a grande mídia tem pautado o tema da Cracolândia e como o filme ajuda a mostrar que as coisas são muito mais profundas e não são só aquilo que parecem? Ou seja, como que mostra o contraditório, como nos ajuda a entender a Cracolândia como um fenômeno social que tem diversas camadas e não só aquilo que mostra, né, a grande mídia. Pois é, Sofia, na verdade, existem os factoides, eu não vou falar fake news, não. Factoides, que é para vender. A gente sabe disso, que olha lá, e bum, e a imprensa precisa disso,
Existe a imprensa séria, a outra é a imprensa sensacionalista, mas assim, eu fico mais atento à sociedade, o jeito que essas pessoas da sociedade veem essas outras pessoas, porque assim, para ser curto, tentar ser curto, né? O filme ele mostra tudo muito humanizado. Fala, gente, nós estamos falando de pessoas. Essas pessoas, a sociedade, essas pessoas que a sociedade chama de cracudos, de zumbi. Isso aí, o pai, a mãe dessas pessoas cracudos, zumbi que chamam de pai, de mãe, de filhos. Então, existe gente, uma família. Então, assim, eu sempre falo assim, gente, todo mundo já teve, ou na família, ou com amigos, ou conhecido, alguém que realmente dependente de droga, de classe média, e que, cara, acaba com a família, vira uma loucura, né? Por exemplo, rouba coisas internamente. Isso aí é o mau clichê, né? De repente some rádio, televisão, some tudo para o cara sustentar. Então, e essas famílias bem estruturadas, que podem pagar um tratamento, que dão carinho, que dão afeto, que dão abraço, e a mãe, o pai, os irmãos, e essa pessoa não salva, ela vai embora, ela vai para a vida. Agora, você imagina colocar 2.000 pessoas dessas num lugar só, e aí o poder público tentando ajudar de alguma forma e resolver. Não resolve, né? Então, assim, quando a sociedade começar a pensar, falar, pô, peraí, não está distante, né? Tá vendo? Não é distante. A gente vê na TV, ufa, que bom, que aqui no meu bairro não tem. Mas não, cara, não está distante, não, está perto demais, porque o que eu cansei de ver, hoje é sexta-feira. Hoje, às 18h30, começa o quê? Os carros da burguesia rodar lá para pegar droga, para balada, para sexta-feira, sexta-cheira, que eles chamam, né? Então vai. Então, assim, não é só a classe desprivilegiada, ou jogada, ou caída, ou negada. Não, tem uma boa parte. O que você tem de pessoas pretas lá é uma loucura, sem dúvida. A gente entende isso. Mas, cara, eu estou balançando um pouco a sociedade branca e burguesa, e de classe alta e média, entender que o legal de uma droguinha e tal, ou o que vem por trás, né? Ou o que vem por trás. Então, assim, essa forma da sociedade ver aquelas pessoas naquele estado é muito errônea. Tipo, olha, tem que acabar com isso, mata todo mundo, manda a polícia entrar. Que é isso? Não é nada disso. Não é isso, né? Não é por aí. Então, humanizar essas pessoas é exatamente isso que a gente vai querer fazer muito mais no próximo filme, trazê-las para cá e contar as histórias delas, entendeu? Eu quero entender, eu preciso saber, porque as pessoas estão lá, não é pelo estilo de vida, oi, né? Não, cara, é por total desespero. Ninguém vai para Cracolândia e fala, olha, eu vou para Cracolândia, vou ficar lá uns tempos. Não. Gente, aquilo... Aliás, Cracolândia, parece um lugar de diversão, Disneylândia. Não é de diversão, nem nunca vai ser. Nunca vai ser. Então, essa visão para o filme que é importante a gente passar, que aquilo não é um lugar de diversão. E que as pessoas estão lá não por opção. Elas não tinham mais nada para fazer e falaram, quer saber de uma coisa? Eu quero ver uma outra vida. Onde tem um portal que eu possa sair dessa vida e ir para outra, que essa vida aqui já não aguento mais. E vai para esse, liga o portal do crack e entra e fica na vida. Entende? Eu acho que, desculpa, eu não sei se respondi tudo. Eu vou emendar um pouco só nesse tema, Edu, no sentido que a Sofia perguntou também, porque, claro, você não produziu só documentários, né? Esse é um documentário, e a gente está falando também da importância dessa não romantização e desse compromisso também com a montagem, digamos, com a maneira com que a gente apresenta a narrativa, né, que é o coração, assim, de qualquer documentário, porque, enfim, só vamos ter acesso ao roteiro no pós, né, um roteiro que se faz depois, não tem como a gente definir sobre o que o documentário vai falar sem ser depois, né, também, esse compromisso ético de você como diretor também, né, de se deixar permitir ver a obra acontecer e encontrar o filme depois, né, o Coutinho falava muito sobre isso, gosto muito, né, até o Santo Forte, que é um filme dele que, só para trazer um tema que falava sobre religião também, e diversas, tinha
A ideia que me lembra um pouco, pela questão da perspectiva das drogas agora também, da gente ouvir, sensibilizar a partir da relação das pessoas com a religião, e nesse caso, eu fico pensando sobre você se permitir ouvir as pessoas, da perspectiva do usuário também, né, e trazer, aproximar ele agora, encontrar esse depoimento em 2025, de como está a situação depois de todas essas políticas não tão humanas que foram aplicadas nos últimos tempos, vamos usar assim. E entender também a perspectiva desse tema no desdobrar do filme, né? Acho que você tem um desafio bem grande com esse filme na mão agora, nesse cenário de 2025, e queria te perguntar qual que é a tua sensação, assim, o teu desejo, o que está te pulsando enquanto boas boas perspectivas para o filme, porque é claro que o tema é muito duro, muito difícil, e deve ser muito complexo ficar imerso nesse tema há tanto tempo. Então, o que está te pulsando agora? O que está te provocando como força motora para ir de novo em cima desse tema, né, com outros desejos? Olha, por incrível que pareça, o que eu sempre debati por a falta de políticas públicas positivas, né? Por incrível que pareça, o que está me motivando muito é ver a Secretaria de Saúde, as secretarias, o CAPS, essas pessoas mudando a ideia da história, né? Eu comecei a ver um cuidado diferente, entende, dentro dessas instituições. Um cuidado realmente de assistência positiva, que eu chamo, né? Porque, assim, se você chega para um dependente químico na Cracolândia e fala, cara, vamos lá, velho. Vamos lá, você vai no CAPS, ele faz um tratamento seguro, ele fica desesperado, não vou não. Você sabe por quê? Porque foi vendido na cabeça dele, aí tem a luta manicomial, né? Ou seja, choque elétrico, aquela coisa, isso não existe mais, Charcot, lembra? Isso não existe mais, não tem como. Ele tem ainda isso na cabeça e para as pessoas que interessam, porque tem dependentes do crack e tem dependentes da Cracolândia, né? A gente sabe disso. A gente entende que tem, para muitas pessoas lá, é importante ter a Cracolândia. É importante, né? E essas pessoas acabam que acolhendo de uma forma leviana os dependentes e realmente passando uma ideia diferente do que é realmente vou fazer um tratamento. E mesmo, aí realmente é aquela coisa de choque para cima, de morte, de execução. Então, eles ficam apavorados com essa ideia. E o crack deixa a pessoa mais apavorada do que nunca. Então, é muito difícil você convencer aqueles dependentes por causa disso. Eles não querem ir porque eles têm medo. Eles têm absolutamente medo. Mas agora a gente entende que essas políticas públicas estão começando. Olha, não são todas, porque tem umas aí que eu vou te contar. Eu vou te contar mesmo, eu sou crítico. Não dá para você ir lá, vou tirar um dependente por dia, fazer política lá dentro daquele lugar. Só no papinho furado. Não dá, gente. Eu estou sendo bem crítico mesmo. Ali precisa ter um cuidado. E, como eu disse, as assistentes sociais são anjos. Então, elas conhecem agora, entendeu? Antes não, antes ela conhece o cara pelo nome. Sim. E ela vai tentando convencê-lo devagar, pegando uma confiança, o cara pega a confiança nela, as mulheres grávidas lá dentro. Outro dia que eu fui, tinha uma ex-modelo lá, uma ex-atleta, é uma loucura, né? E elas vão trabalhar de formiguinha. Demora um pouco mais, mas eles conseguem pegar. Então, isso está me motivando muito. Falei, caramba, peraí. Então, vamos lá. A gente já sabe que o problema de drogas mundial, de saúde mental, está muito complicado. A gente sabe que, sem dúvida, as grandes facções criminosas voltadas à droga lá, é meio complicado. Então, vamos fazer o seguinte, isso não é um problema municipal, estadual, não é só, né, municipal, não é estadual, não é nacional, é mundial, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos ficar focado na assistência. Vamos ver o que realmente está sendo feito. Porque o que eu não queria fazer sabe aquele filme mais do mesmo? Porque eu não vou discutir tudo outra vez o que foi discutido. E eu vou te contar. E o filme começa assim, olha, gente, não mudou nada, tá? Na boa,
vamos para frente, agora vamos cuidar dessas pessoas. É isso, essa é a premissa. Porque realmente a gente não vê mudando. Existe agora um certo cuidado na abordagem de policiais. Né? Pô, eu vi a bomba com dependente químico. Como assim você vai dar cacetada em dependente químico, gente? E, não é, e olha, eu posso garantir para você que ali não é... Os dependentes que estão ali não são todos eles traficantes, não existe, é uma porcentagem muito pequena. E aí sai dando bordoada em todo mundo, gás lacrimogêneo. Gente, os caras estão doidões, eles estão super alterados. Eu estou falando uma linguagem bem popular para as pessoas entenderem, né? Porque eu não sou um especialista, eu sou um cineasta, né? Um observador. Focar é muito fácil, né? Exatamente. Então, pô, isso que ainda bem que faz tempo que eu não vejo isso. Quer dizer, teve aí um agora, teve uma operação que realmente que dissolveu, até por causa da favela do Moinho, onde se descobriu, depois de tantos anos, eu acho muito estranho, descobriu tantos anos que a favela do Moinho é que trazia as drogas. Eu acho muito, sou irônico nesse momento, porque falo, caramba, o serviço de inteligência da Polícia Militar é perfeito, como assim, né? Só soube agora, né? Então, existe um cuidado ali. Então, se continuar desta forma, o serviço de inteligência atuando, a gente não vai ver violência contra essas pessoas, né? Porque quando a gente fala dessas pessoas, a gente está falando de outras pessoas que moram lá, que têm famílias, né? Os lojistas lá daquele bairro temático, daquela rua temática que é Santa Ifigênia, as outras. A gente tem a sala cultural, a gente tem ali um núcleo interessantíssimo da cultura brasileira, dessa paulistana. E aí, como faz com essas pessoas, né? Então, esse é o foco agora do filme. Tá, vamos lá. Vamos cuidar dessas pessoas. E eu estou vendo um movimento interessante desses gestores, não um gestor político, que de 4 anos ele vai lá e sobe. Eu chamo a atenção para as pessoas de carreira lá dentro. As pessoas que estão lá dentro, que são funcionários públicos, e que não largam o osso. Entra gestor, sai gestor, entra... e elas continuam lá. Eu tenho algumas assim que eu falo, eu sou apaixonado por essas pessoas. A Gleuda Apolinário, por exemplo, ela está lá há 30 anos. Eu conheço essa mulher. Essa mulher é incrível. E ela está com a mesma energia, entendeu? De fazer isso funcionar. Ela, por exemplo. Mas ela não está ligada a partido político nenhum. É uma funcionária pública e tem a opinião dela pessoal, social. É uma socióloga. Né? Então, essas pessoas chamam atenção, sim, entendeu? Não estou dizendo aquele cara, aquela pessoa de momento que foi eleita, está lá, e vamos lá, agora vou ganhar com tudo isso daqui e vou ganhar voto. Não é assim que se faz. E ninguém. E isso não aparece, né? Então é muito importante que o documentário mostre isso. Edu, audiência, Marina, nós vamos fazer um breve intervalo, um segundinho, para trazer os nossos apoiadores e já retornamos com a entrevista. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindi Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Antes de retornar com a entrevista, eu quero agradecer aos nossos apoiadores que fazem com que seja possível que a gente realize o nosso trabalho aqui e traga outra informação todas as manhãs, de segunda a sexta, e também no nosso portal, desacato.info, e convidá-los a contribuir financeiramente com o portal Desacato. As contribuições podem ser através do Pix, que está aqui desse lado da tela, desacato.contribua.pix@gmail.com. Você também pode se tornar um membro do nosso canal no YouTube. Tem o vídeo ali aparecendo a explicação, mas logo que você entra na página inicial do Desacato no YouTube, tem ali para inscrever-se e se tornar membro do canal.
Ou uma última forma é ser amigo ou amiga leitora do Portal Desacato. No nosso site, desacato.info, tem todas as informações. São contribuições que podem ser um valor único anual ou contribuições mensais que vão desde R$10 por mês até valores mais altos. Se você não puder contribuir financeiramente, curtir, comentar, compartilhar os nossos programas e nos acompanhar já ajuda muito para que a gente possa cada vez chegar a mais pessoas e levar a outra informação, a informação independente da Cooperativa Comunicacional Sul e do Portal Desacato. E agora, chamo aqui a tela para a gente continuar a nossa entrevista, Edu Felistock. Edu, você fala que no segundo filme o foco vai ser em trazer o trabalho das assistentes sociais, ouvir os usuários, né, tratar da questão através da saúde pública. Eu queria te escutar sobre os exemplos que você buscou em outros países, né? No primeiro filme, vocês vão no Canadá, vão para a Suíça. O que você descobriu com essas experiências? Tem algo que a gente possa utilizar aqui no Brasil? Uma experiência que eu conheço muito é da Colômbia, em Bogotá, no governo do Gustavo Petro. Ele fez justamente essas casas de acolhimento em que os usuários também, né, recebiam doses pequenas da droga, porque afinal você não pode, né, o dependente não tem como deixar do nada de utilizar a droga, então tinha esse acolhimento. Queria te ouvir um pouco sobre essas experiências fora do Brasil. Pois é, o que moveu a gente a ver, viajar, pegar um avião e sair para entender como é lá fora, foi exatamente a briga que tinha entre tratamento, redução de danos, né? Ações policiais, redução de danos, então, tudo. E assim, pô, por que pode ser de uma forma só ou de outra? Né? Eu sempre falo, caramba, mas será que não é uma coisa integrada? Vamos lá ouvir a galera. Então, a gente foi para lá e aí era uma piada quando eu falava isso lá, né? Quando o pessoal chegava e falava, olha, lá no Brasil tá, ou é isso ou é aquilo. Eu, não, cara, vocês estão ficando doidos. Não, é tudo junto. O filme mostra isso, filme 1, né? Vocês viram o filme, é tudo junto. Então, quando acontece isso, quando a gente vê que todas essas cidades todas que foram rodadas, que tiveram problemas seríssimos de uso de drogas a céu aberto, hoje não existe o problema de uso de drogas a céu aberto, o uso coletivo de drogas a céu aberto. Não existe lá, mas existe nessas cápsulas o consumo de drogas controlada, né? Então, é isso. Então, a gente chega lá e entende. Entendi, cara. É por isso que o filme provoca. Fala, gente, se você falar que é tratamento, se você falar que é redução de dano, não. É ação policial. Cara, é tudo junto, é conjunto. São todos os setores juntos para fazer uma casa. Então, tem que trabalhar em conjunto. E o que eu estou vendo é que existe, por exemplo, veja bem, eu fui chamado até. Aliás, né, olha só que interessante, um bom passo. A colaboração. Não é patrocínio, não é apoio, é colaboração. Porque antes você liga assim, pô, eu queria gravar no CAPS, não pode. Como assim não posso? Não, você não pode gravar lá. Eu falei, não, mas eu quero ir lá. Não pode. Você não pode, porque ali é controlado. Hoje, com muito trabalho, com muita insistência, a gente consegue ter um canal. Entendeu? Eu quero gravar lá. Só que eu não vou falar o dia que eu vou gravar. Porque senão pode dar uma distorção ali, uma maquiagem. Eu falo muito claro assim. Então, os colaboradores, que são essas pessoas que estão ligadas, né, que estão atrás, né, na gestão desses programas. Então, a gente vê que isso já começa a ficar meio positivo. Por isso que a gente está voltado à saúde, porque o resto não adianta. O resto está muito complicado para a gente pensar. Vamos pensar nas pessoas. Então, lá fora, a gente entende que realmente as pessoas ouvem as outras pessoas e não as julgam. Ah, você é um drogado, caramba, não sei o quê. Não é isso. Fala, cara, isso não importa. Né? Não importa. Importa é dar o quê para ele? Reduzir os danos da vida dessa pessoa. Essa frase é muito legal, mas isso quer dizer, e a redução de danos pode ser
pode ser um ato da esquerda, da direita, de qualquer, do centro. Redução de danos. Como reduz danos? Cuidando dessas pessoas, ouvindo. Toda a assistência, não só social, mas mental, saúde. Gente, aí sim você chega lá. Então, se tratá-los como os países lá fora fazem, tratam as pessoas como pessoas, já é um passo enorme. E eu não vou falar porcentagem porque vai ser um chute, mas sei lá, 70% já foi quando você começa a tratar, né? Porque o julgamento também anterior, olha, é um sofrimento dos funcionários públicos, vamos dizer assim, né? Os servidores. O policial é um problema sério, né? O policial é muito problema, porque ele é turbulento mesmo, e ele precisa de cuidados, né? Ele precisa de cuidado, gente. Ele sabe que ele sai no veneno, tudo é perigo para ele sai na revolta, ele sai numa vingança maluca, ele esquece que ele é um profissional. Por quê? Porque ele está sob pressão. E precisamos cuidar dessa pessoa, desse policial. Então, olha só, não é só cuidar do defensor, é cuidar do policial também. E como é que estão essas pessoas ligadas à saúde que estão lá na Cracolândia todo dia respirando crack? Porque os caras estão no cachimbo, sai fumaça, vem, é horrível. Como faz isso? Essas pessoas também precisam de cuidados. Então, assim, não é vamos centralizar aqui para ganhar as eleições. Não. Tem essas pessoas internas que estão trabalhando para caramba. Então, assim, eu já tomei muita porrada de polícia, mas já fui salvo por polícia, né? E eu sei, aliás, eu tenho filmes de ficção, por exemplo, a série Bipolar, que é uma série da Polícia Civil, onde ninguém quer saber sobre a atuação profissional deles, ele quer saber como é essa pessoa, esse polícia, essa pessoa, quando ela termina o turno dela e vai para casa. Como ela é? Como é que ela... Depois de um dia daquele lá, ela tem que abraçar a esposa, dar um beijo no filho, tomar um banho e jantar como se nada tivesse acontecendo. Acabou, um tiroteio, matou, tal. Por exemplo, numa dessas operações, olha só, para onde eu estou indo as coisas. Uma dessas operações, filmando, e eu estava barbudo, tudo esculachado, e tomei borrachada para caramba, porque os caras achavam que eu também era usuário. E eu tinha que estar assim, daquele jeito, senão eu não tinha acesso. E o que acontece? Do meu lado, quando os policiais, na formação dos policiais com escudo, bum, bum, batendo para entrar, aí eu vejo cessar um pouco, de repente tem um policial, pega o celular, começa a falar e eu ouvindo, documentarista, né, tem que ficar esperto. Aí eu ouvindo e o cara falou, olha, fala para a mãe desligar a televisão que eu estou bem, fica tranquilo, que não, fala para ela que eu estou bem, fala que ela está bem, desligou e... Pô, o cara tem uma mãe, tem uma esposa, tem um filho, entendeu? Oi, né? Ele está sendo obrigado a fazer isso, porque mandaram ele. Se ele for julgar, né? Pô, né? Então, esse tipo de treinamento e de cuidado com os policiais, com os servidores, também é importante. E eu vi lá fora isso, entendeu? Eu vi policiais lá em Oslo, eles não têm raiva dos drogados, falam, você é vagabundo. Não, eu falo, não, que é isso? Não, são pessoas, né? Eles não têm raiva, eles não julgam, drogado, nada disso, vida boa, não trabalha. Ei, calma, não é isso. Então, cara, a experiência é muito... Infelizmente, olha só, infelizmente teve que ir lá fora para entender um pouco mais e trazer para o filme, falar, gente, calma, né? E eu acho horrível quando a gente sabe, vamos pegar informações, conhecimento lá fora. Cara, o Brasil é muito rico, cara, é muito louco, mas nesse caso fui obrigado a entender, falar como é que está sendo esse negócio aqui, né? Por exemplo, como você citou na Colômbia, eu acho legal, é um controle, você vê que não vai terminar, mas é um controle social. A própria pessoa que está lá no cabine, ela não está, naquele instante, arriscada a tomar uma facada no meio das costas, ou uma injeção, como eu tomei uma injeção no meio das costas, do nada, né? A injeção ficou pendurada. Sabe, você fala, oi, você não pode virar as costas, tem que estar atento. Então, esse é o cuidado. Agora, muitos falam, isso aí está tampando o sol com a peneira, ou então escondendo os usuários. Gente, controlando é a palavra, porque terminar mesmo não é assim que termina. Entendeu? Principalmente o crack, que as pessoas elas ficam 20 anos ainda vivendo no fluxo. 20 anos, gente, 20 anos vivendo no fluxo.
Entende? Por que não dá overdose? Elas morrem de outras doenças, por causa de higiene, sífilis, sexo, qualquer nota, desprotegido. Elas morrem dessas coisas, né? Então, essa experiência maravilhosa de respirar atmosferas de fora e desse cuidado, desse carinho que se tem por essas pessoas, realmente funcionou para o filme, entendeu? Funcionou bastante. E é o que a gente vai querer levar. Só que dessa vez a gente vai querer saber o que eles fizeram lá fora, a gente já sabe. Quero saber o que está sendo feito agora aqui. E vamos cobrar. Vamos cobrar. Não é porque tem assim, uma colaboração dos órgãos, que tem, eu precisei fazer isso, que eu quero entrar no lugar, não é porque tem a colaboração que nós vamos passar pano, não é isso. E eles sabem disso, já foi muito esclarecido. Falaram, se a gente vê coisa errada, a gente tem que falar. Não tem jeito. Essa é a ideia. E aí eu achei ele positivo, falou, não, ok. Aí a primeira coisa que me falou, dessas pessoas envolvidas, falou, mas você vai ouvir também os dependentes? Eu falei, lógico que eu vou ouvir, né? Então, eu senti uma atmosfera positiva, é por isso que eu estou empenhado em fazer o segundo filme, né? Acho que definitivamente a gente tem uma tradição de esconder os nossos problemas bem escondidos, né, e de levar eles para as periferias possíveis, no sentido de nos afastar deles, né, dessa centralidade, né, higienização, enfim, esconder os nossos problemas, porque eles não vão ser resolvidos a curto prazo, pois então não, não vamos olhar para eles, né, eu acho que nesse momento a nossa possibilidade de querer pelo menos conferir um pouco mais sobre essa abordagem humanizada é necessário, né? A gente precisa de imagens e se aproximar dessas narrativas também. Quais são essas abordagens mais humanizadas e como elas estão sendo feitas, e também humanizar esse agente que está junto, né? Porque ele é a pessoa que está perto, que está convivendo, e é um personagem muito importante da gente ter o olhar nesse momento, né? Acho que são muitos desafios, Edu. Está sendo muito bom poder te ouvir, não só sobre esse filme, uma vontade de te ouvir falar sobre cinema também, para além, né? Além da temática do filme, da Cracolândia, que é o assunto hoje. Então, também queria já te agradecer a oportunidade de poder estar falando contigo e do convite da Sofia para estar junto aqui agora. Que seja uma primeira conversa de muitas sobre cinema também, né, Sofia? E, Edu, para finalizar, queria te perguntar sobre um tema que é muito importante, porque para produzir um filme é necessário financiamento. Qual foi o financiamento para o primeiro? Como é que está sendo isso para o segundo? Tem algum financiamento público? Pois é. Um filme desse teria que ter origem de um dinheiro bom, que a gente chama, que é o dinheiro sem editais, sem nada. Mas é complicado você pegar o logotipo de uma empresa e colocar num filme com esse tema, né? Infelizmente, não os empresários não estão chegando lá, tendo essa visão de que, poxa, peraí, né? Lá nos Estados Unidos, os caras explodem os outdoors escrito Coca-Cola. Né? Aqui não. Aqui você não pode fazer isso com o logotipo do cara. Né? Então, vamos ser bem simples assim para falar da produção executiva. Parte do valor a gente investe porque tem um fundo. Dentro da produtora existe um fundo. A gente produziu muito tempo publicidade, né? Paralelo ao cinema. Muito tempo. Eu dirigi mais de 2.000 comerciais, mas paralelo fazendo cinema, porque era loucura. Eu lembro que fazia um filme a cada 2 anos, gente. Um longa a cada 2 anos, no Brasil inteiro. Hoje a gente tem 180, às vezes até mais, né? Filmes por ano. E é complicado, às vezes assistir todos não dá, né? Então, o que acontece? Hoje a gente tem esse fundo e, no primeiro, a gente fez o seguinte, a gente realmente usou o fundo para produzir esse fundo de uma forma no baby. Quando eu percebi que era muito perigoso com a equipe, né, indo lá, eu ficava com muito medo mesmo. Aí eu afastei a equipe e falei, equipe, vai todo mundo tomar um café, sobe aqui, não quero ninguém em risco. Peguei um celular Samsung e filmei deitado e fui para lá, com um celular Samsung, gente. Uma Red, as grandes câmeras que eu estou habituado a lidar, eu tive que fazer um celular Samsung, onde eu era aceito. Eu não sou um repórter bonzo, né? Eu acho que quem conhece o jornalismo, né, sabe esse termo, repórter bonzo. Eu não sou bonzo, eu jamais vou viver essa história. Eu sou um observador, né? Nunca que eu vou experimentar o crack para poder entender a vida do cara, jamais isso, né?
Mas eu digo o seguinte, a partir do filme montado, entre aspas, e não finalizado, nós entramos no edital da SPCine para finalização. A SPCine assistiu e falou, cara, legal, e nos deu uma verba final, né, para finalizar o filme. E aí o filme se foi embora. Época de pandemia, foi uma loucura, o lançamento não deu para ser nos cinemas do jeito que eu queria, mas foi para as plataformas, onde abriu muita gente, nossa, muita gente viu. Foi ótimo. Inclusive, dentro do YouTube, mas do canal YouTube oficial, não os piratas, oficial, você paga R$2 com uma qualidade incrível, tá lá. Então, todo mundo tem acesso. Então, assim, esse primeiro filme foi feito dessa forma, entendeu? O segundo está seguindo essa forma misto, porque a SPCine já entra logo no início da produção com a gente. Então, a SPCine, que é uma empresa de cinema, que todo mundo sabe, aqui de São Paulo, quer dizer, todo mundo, as pessoas ligadas ao cinema sabem, é a arte e a cultura, e ela realmente, ela entra com um aporte, não é o total, para isso. E aí, a gente, dentro desse mecanismo, dessa instituição, a gente está conseguindo conversar com as outras secretarias, com as secretarias e tal, para poder fazer o filme, porque da outra vez a gente não teve chance nenhuma, entendeu? É bem legal, quem viu o filme, vê ali no início, que a gente já vem com uma crítica, um monte de político falando que tinha terminado a Cracolândia. É muito boa essa parte. Político de esquerda, político de direita, político que era de direita e virou de esquerda. É uma loucura, gente. E eu sou muito crítico a isso, né, gente? E aí eu acho que eu sou a favor de coalizão. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que se unir, né? Mas está lá, todo mundo prometendo, falando, político. E eu não quero saber de falar com político. Então, não vou ouvir político nenhum nesse filme. Vocês todos me desculpam, eu estou voltado a quem vai ficar lá com os políticos saírem. Tenho essa revolta com políticos de esquerda e de direita. Desculpa, eu sou anarquista e, para mim, não é uma utopia o anarquismo, não. É com anarquia que a gente cria movimentos, senão a gente deixa tudo parado, a gente não cria, a gente não evolui, né? Então, esses são os mecanismos aí de quem está trabalhando no filme. No licenciamento da obra, a gente, sem dúvida, recupera esses valores. Por quê? Porque a gente pensa num valor baixo, de baixo orçamento, a gente não vai estourar 4 milhões de um filme desse, senão jamais conseguiria voltar o valor do licenciamento para pagar. Mas o filme, ele foi pago porque ele foi muito bem licenciado. Só dá uma olhada em quantas plataformas está no Brasil e lá no exterior, né? Então, esse mecanismo me chama muita atenção, essa forma de não ficar sempre no mesmo balcão de todos os realizadores de cinema. O mesmo balcão, editais. Né? Ali. Então, eu falo, cara, tem que ter uma outra forma de fazer cinema e rápido, né? Porque, puxa, 3 em 3 anos, 4 em 4 anos fazer um filme não dá. Então, esse mecanismo de fazer filme barato, filme mais enxuto, mas com muita criatividade, com muito talento ali envolvido, me chama a atenção. E os mais recentes, não últimos não, porque ainda tem muitos filmes para fazer, os mais recentes filmes foram feitos dessa forma, financiados dessa forma. Claro, tem alguns que a FSA, por exemplo, estou terminando agora a montagem de um filme sobre saúde mental, sobre meditação, né? Então, é um filme incrível, que eu também não sabia nem o que era meditação direito, eu só ficava desconfiado. E é ótimo quando a gente não conhece o tema, porque a gente mergulha com um olhar não viciado e as perguntas do público, velho. Então, é muito interessante. Aí eu aprendi muita coisa. Não aprendi tudo da meditação, mas eu vi que funciona com a beleza. E tem mais, olha só. O que eu estou falando tem a ver com o filme Cracolândia 2, ainda não temos um tema. Ou Cenas Abertas, outra história, sei lá. A gente tem o seguinte, olha só. A meditação, ela não precisa de uma receita de um psiquiatra, né? De um tarja preta. Não precisa. Ela simplesmente é natural. E aí evita você de ir atrás dos tarja pretas. Isso é sensacional, gente. É sensacional, mas tem que ter não é assim, ó, você faz meditação, acabou o seu problema, né? Não, você tem que ter um acompanhamento, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, mas a meditação serve para muita coisa, inclusive atenuar os problemas, né? Então eu digo o seguinte, essa é a provocação dentro do filme. Oi, vamos fazer meditação com esse pessoal, esses usuários? Será que vai dar certo? Vamos fazer? Vamos tentar? Quem é que está afim? Então, eu vou provocar. Com um filme, sempre chamo outro filme, não adianta. Eu estou sempre assim, num tema, roubo um tema daqui, vamos para lá.
E aí eu vou puxar isso também. Sistema de pirâmide, Edu. É muito legal. Eu falei, porra, cara, aí eu já estou provocando os assistentes, falar, cara, e se a gente fizer um programa de meditação aqui para quem quiser aqui, quem sabe, velho? Sabe, o mindfulness, que é uma coisa mais simples, ou uma meditação guiada que é mais simples ainda, cara. Meditação guiada para eles é ótimo, porque eles não vão ter medo. Será que eu estou meditando? Não estou? Cara, a meditação guiada é perfeita. Então, sabe, essas experiências vai ser lindo. Bom, enfim, eu falei sobre financiamento, mas dei uma talinha final do conceito que eu gostaria muito, que nós gostaríamos, porque atrás de mim tem uma equipe de pelo menos 30 pessoas, né? 30 pessoas. Então, nós gostaríamos de passar nesse novo filme, né? Sim. Tudo que a gente quer, nesse comentário sobre com menos, fazer um filme, o cinema BO, né? No Brasil se faz muito o cinema BO, o baixo orçamento, para quem não conhece a sigla, mas a gente chama carinhosamente de filme. Esse filme é um filme BO, né? Porque realmente, assim, a gente é capaz de fazer muito filme com muito menos. É um país conhecido por isso, pela essa efervescência de fazer muito filme muito bom com muito pouco. Num certo sentido, a precarização é uma pena, né? Não estamos romantizando a gente trabalhar com muito pouco, mas a gente também percebe que não precisa necessariamente deixar de lutar por orçamentos maiores e com mais estrutura, isso é ótimo, não é uma questão de escolha, mas que sim, né, são filmes que com pouco para produção, digamos assim, se faz um ótimo filme, e a questão do braço da difusão é muito importante, né? A gente vê a carreira que o Cracolândia fez, né, de ter circulado, de ter a importância dos festivais também, para ter não só licenciado e pago o filme no depois, mas também para ele ter sido visto, né, por muitas pessoas, e tá dando a possibilidade de você fazer o segundo agora também. Com certeza o impacto do primeiro foi fundamental, né, e deixou claro que tem mais formas de falar, e que o segundo vai vir, que tenhamos o terceiro, quem sabe, ou que o filme sobre meditação também lance outras perspectivas, Edu. Muito interessante esse equilíbrio aí de temas, e essa tua sede de fazer filme inspiradora para mim e para quem está aí tentando entender os desafios, né, de produzir cinema e de fazer o teu filme ser visto também. Fiquei muito curiosa sobre essa experiência da meditação para quem faz, e entender também a experiência artística como algo que se aproxima, né, para o usuário que está acostumado com essa sensação de adrenalina, como as linguagens artísticas são comumente usadas para tratamento também, porque podem possibilitar, né, experiências de adrenalina, de sensibilização também. Então, vida longa para o filme. Estou curiosa para assistir o 2 já. Edu, muito obrigada pela tua presença aqui hoje, por dispor dessa 1 hora para conversar com a gente. Muito obrigada à audiência que passou por aqui. Bom dia, Pablo Mostacatelli, que falou aqui sobre como é importante entender a saúde mental hoje, em sua maioria, não só como um problema mental, mas também um problema gravíssimo de pressão social sobre a humanidade, sobre as pessoas. O biólogo socialista, a Lumen, o Carlos Alberto, lá do Rio de Janeiro, Santa Teresa, o Raul, o Alzemir Machado, o Newton, enfim, todo mundo que passou por aqui desde as 8 da manhã e nos acompanhou. A gente retorna na segunda-feira com a programação às 8 da manhã. E para encerrar a entrevista, eu vou colocar ao final o documentário do Cracolândia 1, para quem não assistiu, assistir. E nós vamos estar aqui anunciando e divulgando quando sair o segundo filme, viu, Edu? Muito obrigado mesmo. Que é um filme para a sociedade, né? Não é um filme de Edu Felistock, é um filme de uma sociedade imensa, né? Muito obrigada e até segunda-feira. Um abraço, gente. Não existe mais a Cracolândia, cada vez mais uma página virada na história de São Paulo. E aí nós vamos revitalizar com segurança, parte de limpeza da prefeitura. Essa área permanecerá cercada, vigiada pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Metropolitana. Não haverá a menor possibilidade de voltar à Cracolândia. A Cracolândia não foi resolvida.
esse debate ele requer que você escute e lide com um lado que você não gosta. E quem não quiser debater isso, não está sendo genuinamente honesto em querer lidar com o problema. Temos aí 1 milhão de usuários de crack no Brasil. Lógico que não temos 1 milhão de usuários nas ruas. A maioria dos usuários de crack estão em casa, de alguma forma convivendo com a família, né? Existe todo um componente social, psicológico, familiar, que levou a pessoa a ir buscar a droga. Ninguém começou a usar o crack e foi parar na Cracolândia de uma hora para outra. Tem pessoas que passam um processo de 10, 15, 20 anos para chegar na Cracolândia. A Craco Resiste, ela é um coletivo que ele vem principalmente para fazer a voz das pessoas serem escutadas. Perdi mulher, perdi mãe, perdi todo mundo por causa da porcaria da química. É assustador porque o que as pessoas têm coragem de fazer para alcançar aquele êxtase do prazer, né? Até vender os filhos para tráfico de órgãos. Não existe crime organizado sem o envolvimento também de agentes públicos. Nós tínhamos uma lei que previa uma determinada punição para o traficante. Eu estou falando do traficante. Essa lei foi revogada por outra que é a que está hoje em vigor. Essa lei é muito mais benéfica do que a anterior. Benéfica para o traficante. Porque, do ponto de vista estratégico, militar ou estratégico policial, é muito simples. The discussion in Brazil is like this: harm reduction versus prohibition. It goes together. It's not possible to have one without the other. With a policy for crack, just providing pipes, that's not harm reduction. Not unless it sort of goes with a change of behavior. Harm reduction without affiliated services only gets you so far. And we've seen that, for example, with the Safe Injection site, it's done a very good job of keeping people alive, making sure that they don't seroconvert to HIV, making sure that they don't overdose. Agora, qual é o substituto para uma droga estimulante como o crack? Não tem isso. A suposta ideia de que eu tenho que dar assistência incondicionalmente para as pessoas, ela é um grande erro. Assistência sem disciplina, sem regras, você ajuda essas pessoas a se matarem. Como fazer a Constituição prevalecer naquele lugar? Porque senão eu tenho que rasgar a Constituição brasileira, não vale de nada. Está escrito, mas não é cumprida. Você fala que vai dar habitação, eles não acreditam. Você fala que vai remover as famílias por um período das residências e dar auxílio aluguel, eles não acreditam. Então você acha que a Cracolândia tem solução? Tem solução. Mas nós precisamos sentar lá e começar a conversar com aquelas pessoas e saber o que a gente pode fazer por cada um. Será que o problema é a Cracolândia? Será que o problema é a sociedade que não sabe ver que isso é um foco de doença, é um foco de desespero, solidão, falta de humanidade, falta de respeito? Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.